Boa noite, que a paz esteja com todos. Nós estamos falando a respeito de vivência cristã e nós vamos abrir na nossa apostila no capítulo 2, que fala sobre relacionamentos interpessoais, né? O que é um relacionamento interpessoal, né? O que significa essa palavra tão falada nos dias de hoje, tão falada no mundo dos negócios, tão falada pela psicologia, tão falada até mesmo pelo coach, né? E a gente tem que verificar em relação a isso. Então, o que é relacionamento interpessoal, né? O relacionamento interpessoal é um relacionamento entre duas ou mais pessoas, né? Com o âmbito de que agregue valor, com o âmbito de que alcance maiores resultados, né? Muitas coisas eu vou falar aqui, não tem na apostila, então é melhor você pegar o seu papel, a sua canetinha e ir anotando. Igual mesmo, o significado dessa palavra não tem, né? Então, relacionamento interpessoal é uma relação entre duas ou mais pessoas, né? Usado muito no conceito da psicologia, da sociologia e da administração de empresa quando a gente fala em gestão de pessoas, né? Então, a vida cristã, quando nós vivemos em comunidade, nós temos que estar sempre nos relacionando com outras pessoas. No capítulo passado, nós falamos sobre caráter e personalidade. Qual a diferença, né, entre caráter, qual a diferença entre personalidade? O que mais importa para Deus, né, é a sua personalidade, né? Porque caráter ele muda, a personalidade ele é trabalhado quando nós nos descobrimos, né, na questão do autoconhecimento e quando nós deixamos disponíveis ao Espírito Santo para que ele trabalhe naquilo que tem que ser melhorado. Todo tipo de personalidade, né, tem os seus pontos fortes, os seus pontos melhoria, mas nós só vamos saber quando há um processo de autoconhecimento. E nós vamos falar muito a respeito do livro de Reis, capítulo 2, aqui, que fala da viúva, né? Da viúva que tinha os seus 2 filhos. Então, se você puder, já abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 2, para que a gente, de 1 Reis, na verdade, capítulo 2, para que a gente possa falar um pouco em relação a isso. Só que o que mais nos chama atenção é que em Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25, tá aí na sua apostila, na página 30, se não me engano, 29, diz assim: consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia, né? Qual o significado da palavra admoestando, né? Orientando, exortando uns aos outros. E o mais interessante é que ele fala assim, não é só exortar uns aos outros, mas fazer outras coisas a mais, né? Quanto mais aquele dia vai se aproximando. Que dias são esses, né? São dias das dores, dias de tribulação, né? Os dias maus, né? As noites traiçoeiras, né? Então, estar sempre uns aos outros, considerar sempre uns aos outros. E um dos mandamentos que o Senhor Jesus nos deixou é que ele fala assim, olha, eu te dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos ameis, né? E nisso, as pessoas, o mundo lá fora, vão conhecer que vocês são os meus discípulos, quando vocês tiverem amor uns aos outros. E tem pessoas que nós temos mais facilidade de amar. E tem pessoas que nós temos um pouco mais de dificuldade de amar, né? A personalidade é um pouco diferente, né? Tem aquele ditado que o santo não bate, né? Mas são personalidades diferentes, no qual nós devemos entender, né? Nem sempre concordar, mas respeitar a atitude do próximo. Então, um dos principais motivos que atrai as pessoas, os incrédulos até nós como igreja, como cristão, é essa unidade.
são os nossos relacionamentos interpessoais, né? Quantas vezes nós já ouvimos o incrédulo falar assim, nossa, vocês se juntam e riem, brincam um com o outro, sem ter bebida, sem nada, né? Parece que é tão bom viver junto com vocês, né? Então, um dos pontos que atrai os incrédulos a nós, como sermos cristãos, é essa nossa vivência dos nossos relacionamentos interpessoal, né? Depois é a obediência, né? A obediência que nós temos ao Senhor Jesus. E depois a nossa fé. A fé que nós temos genuína, que Ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas, né? Então a pergunta que eu tenho para você essa noite é: como viver e desenvolver relacionamentos saudáveis dentro e fora da igreja, sem, contudo, perdermos a identidade cristã? Porque a cada dia nós estamos vendo assim, para não perder amigos, né? As pessoas acabam se corrompendo a costumes e a valores não cristãos, deixando que o mundo entre dentro da sua casa, deixando que o mundo entre até mesmo dentro da igreja, para não perder as suas amizades. Então, como que nós devemos fazer isso? E há alguns princípios básicos em relação a isso, né? Primeiro, o Senhor disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando nós nos amamos, quando nós nos conhecemos, quando temos o autoconhecimento, nós sabemos aquilo que nós queremos, nós sabemos aquilo que não queremos. Nós sabemos a nossa missão de vida, nós sabemos o nosso propósito. Um jovem veio falar comigo, até no acampamento de carnaval, e ele veio me questionar algumas coisas. Eu perguntei para ele assim: quem é você? Quem é você? Quem é você, Vinícius? Né? Quem é você, Patrícia? Se fosse para você resumir em uma frase, quem é você? Que frase que você falaria? Depois, qual a sua missão? Qual o seu propósito de vida? Por que você nasceu? Que legado que você quer deixar nessa geração? Como você quer ser lembrado? Né? Isso é amor próprio, né? É você amar a você mesmo, porque você conhece todos esses propósitos. Eu sei quem sou eu sei a minha missão, né? Eu sou sulamita, eu sou sincera, eu sou feliz, eu sou comunicativa, e o meu propósito de vida é transformar pessoas e organizações. É trabalhar no desenvolvimento, no autodesenvolvimento e no autoconhecimento de pessoas e organizações, para que cada um possa maximizar os seus pontos fortes e assim alcançar maiores resultados e assim alcançar os seus sonhos. Então, quando você sabe de quem você é, qual que é o seu propósito de vida, como você quer ser lembrada? Eu quero ser lembrada como uma mulher que impactou pessoas. Eu quero ser lembrado como uma mulher que marcou a minha geração positivamente, transformando vidas e famílias. Isso que eu quero ser lembrado. E quando nós sabemos tudo em relação a isso, nós não nos importamos com o que os outros vão pensar. Nós não nos importamos se nós vamos agradar A ou B. Aquilo que eu quero fazer, às vezes, sabendo que está fora dos meus princípios e valores, e eu não preciso fazer para não agradar ninguém, porque eu sei da minha visão, eu sei de onde que eu quero chegar. Então, nossa tarefinha, anota aí. A nossa tarefinha para a próxima aula é: quem é você? Se fosse para você resumir em uma frase, quem é você? Segundo, qual a sua missão? Qual a sua missão? Terceiro, como você quer ser lembrado pelas próximas gerações? Terceiro, como você quer ser lembrado pelas próximas gerações? E isso já começa um processo de autoconhecimento. Eu ia levar para vocês o teste, né, de personalidade, mas a gente deixa para a próxima aula, ok? Então é um princípio básico, o autoconhecimento.
O desafio do autoconhecimento ele é muito complexo. Por quê? Porque há muitas pessoas às vezes inicia e não termina. Porque às vezes nós não queremos nos deparar com algumas verdades ao nosso respeito. Às vezes nós não queremos nos aborrecer o nosso ego. Porque quando nós partimos para o processo de autoconhecimento, deixa muito claro aquilo que nós precisamos mudar, né? E muitas pessoas não querem sair da sua zona de mudança, da zona de conforto. Então, o autoconhecimento ele é um processo muito complexo e ele é um processo muito desafiante, muito. E se você quer, embarca comigo que vai ser sucesso, porque a nossa transformação ela é visível a curto prazo e a médio prazo. O processo de autodesenvolvimento ela é visível no espaço muito curto de prazo. Então, compensa. E quando nós descobrimos aquilo que nós devemos mudar, nós somos dotados de um atributo muito especial. O que é? Nós somos capazes de mudar, né? E é a atitude mais sensata do ser humano. É descobrir aquilo que ele precisa mudar e ele traçar metas de mudança, né? De mudança pessoal, porque ninguém muda o outro. Mas quando a gente muda nós mesmos, nós contaminamos o ambiente que está ao nosso redor com a nossa mudança. E o exemplo arrasta. E as pessoas se tornam tão felizes e satisfeitos próximos a nós, que eles também engajam nesse processo de mudança e nesse processo de transformação, né? Então, o que nós precisamos? Olhar dentro de nós, buscar as nossas respostas internas. E aí, tem uma análise chamada análise SWOT, anota isso aí, porque isso aí é novo, que você coloca os seus pontos fortes e os seus pontos de melhoria. Mas isso a gente faz depois do teste de personalidade, né? E aí, a gente sabe que todo ponto forte que nós temos, ele vai nos trazer oportunidades. Mas todo ponto fraco que nós temos vai nos trazer percas, né? E aí, aquilo que a gente tem que traçar metas para melhorar. O que nós devemos fazer? Maximizar aquilo que a gente tem de bom, né? Colocar lá em cima o nosso ponto forte e traçar metas para nós melhorarmos aquilo que nos faz mal e que faz mal às pessoas que nos circulam. E Freud diz uma frase assim, ó: você vê no outro o seu reflexo. E às vezes tem mãe, tem pai que fala assim, ó: nossa, mas esse menino é custoso, esse menino é teimoso, esse menino é egoísta, esse menino não escuta ninguém. Você vai parar, ou parece com você, ou parece com seu marido. Porque nada é roubado, tudo é herdado. Então a gente enxerga no outro aquilo que nós somos, os nossos reflexos, o nosso interior. Às vezes você põe na cabeça que a outra pessoa é cabeça dura. Não, você é cabeça dura. Isso é muito complexo para nós. E nos custa muito perceber isso e aceitar isso, esse processo de mudança. Depois, uma lição a respeito dos relacionamentos é: quando nós nos conhecemos, nós estamos aptos e é mais fácil para lidar com os outros, com as outras personalidades, com os outros tipos, né, de predominância de comportamento. Porque nós sabemos lidar com pessoas, nós estamos aprendendo a lidar com pessoas, né? E quando nós construímos laços, né, principalmente dentro da igreja e na família, esses laços, eles têm que ser mantidos. No entanto, hoje as redes sociais, principalmente o WhatsApp, eles têm feito com que as pessoas se afastem um dos outros fisicamente, né? Às vezes, antigamente, nós ligávamos, né? Ouvir a voz, a presença de uma pessoa é muito importante para dar meus parabéns, né? Para dar alguma felicitação em relação de alguma coisa, o nascimento de um filho e tal. Mas as redes sociais, né? Faz com que a gente economize tempo, mas faz com que também nós afastemos das pessoas, né? É muito mais fácil eu mandar um WhatsApp e falar: oi, tá tudo bem?
e às vezes a outra pessoa lá do outro lado mascara e fala, não, tá tudo bem. Só que o olho no olho revela que não tá bem. Só que custa um tempo, né? Então os relacionamentos, eles têm que ser mantidos, né? E principalmente os relacionamentos dentro da igreja. Por quê? O nosso reino não é aqui, né? Nós não vamos viver nesse mundo. Nós estamos aqui de passagem, né? Construindo um legado. Porque o nosso reino será aonde? O nosso reino será no céu, né? Mas o que atrapalha os nossos relacionamentos? Primeiro, espírito de crítica. E não existe crítica construtiva. Tira isso da sua cabeça. Crítica é crítica. Não existe crítica construtiva e crítica destrutiva, né? Existe falta de educação e existe crítica, né? Existe, agora eu vou acabar com a raça dessa pessoa porque eu estou magoada com ela. E existe crítica. Então, o que acontece? Nenhuma crítica é construtiva, né? No entanto, nasceu uma palavra na década de 90 chamada feedback. É uma palavra em inglês que representa realimentar ou gerar resposta. Na psicologia, ela é usada para minimizar conflitos. Na administração, ela é usada para dar algum parecer a uma outra pessoa de um outro departamento ou setor. Então anota aí que também não tem na apostila. O que é um feedback? Né? É você dar alguma resposta. É você realimenta ou dá alguma resposta a alguma pessoa. E como que se faz um feedback? Porque as pessoas estão confundindo hoje feedback com críticas, né? E o feedback bem aplicado, isso é uma ferramenta de coach chamada feedback sanduíche. Como que você faz? Você ressalta as qualidades dessa pessoa, ressalta o quanto essa pessoa é importante para você, é importante para a organização, os feitos que ela fez, né? Reconhece tudo aquilo que ela tem colocado, né? Principalmente, nós estamos falando da igreja, dentro da igreja, né? Depois você vai falar o que errou, mas nesse ponto você tem que melhorar. E depois você termina, mas nós precisamos de você, nós contamos com você. Sem a tua presença, sem o seu apoio, sem o seu trabalho, nós não seríamos nada. Vou dar um exemplo do feedback sanduíche para vocês entenderem melhor. Eduardo, não é verdade, tá? É um exemplo. Eduardo, olha, você é uma pessoa muito ativa na obra. Tudo que você põe a mão dá certo. Você pega para fazer e faz bem feito, né? Tudo que a gente pede para você é na hora. No entanto, Eduardo, naquela situação onde nós estávamos organizando a igreja para um evento de casais, você falou de um jeito com o Marcelo que foi grosso, foi mal educado. Não precisava falar com o Marcelo desse jeito. Ele é o nosso irmão, ele é o nosso amigo. Eu não sei, Eduardo, se você estava nervoso naquela hora, né? Alguma coisa que aconteceu, né? Mas não foi legal. Então você ressaltou tudo positivo que ele faz, que ele fez, mas só aquilo que ele não fez que não foi legal, né? Se for possível, Eduardo, vai lá, retrata com o Marcelo, pede perdão, sabe por quê? Nós somos uma igreja, nós somos irmãos, nós estamos aqui em favor do reino. Ninguém é de ninguém. Não existe grupo de casais, não existe grupo de jovens, não existe grupo de homens. Nós estamos aqui trabalhando para ganhar almas em prol do reino, tá? Mas olha, continua do jeito que você tá. Nós precisamos de você. No próximo evento a gente quer você lá firme e forte trabalhando com a gente, arrecadando alimentos com a gente. Conta conosco. Amém? Querida, a pessoa recebe um feedback desse jeito, ela sai feliz, ela te abraça e te beija, né? Mas muitas vezes, por falta até da nossa maturidade,
Em vez de nós chegarmos numa pessoa e às vezes uma pessoa nos magoou também. Ah, a Patrícia falou de um jeito comigo que eu não gostei, né? Fica de mal, vira a cara, vai chorar para os outros. Olha, Patrícia, você é uma mulher exemplar, é uma mulher dinâmica, assim, mas você falou aquilo comigo que me ofendeu. Será? Tá acontecendo alguma coisa? Você brigou com o Didi, os meninos estão te dando trabalho na escola? Olha, vamos tentar, né? Nós estamos trabalhando em prol da igreja, em prol do reino, né? Tá acontecendo alguma coisa? Ô, irmão, tá? Então vamos orar, né? Não tá? Desculpa, né? Ó, mas nós precisamos de você, Patrícia, ó. Não larga a corda, não, que você largar a corda por aí vai dar problema. Vocês estão entendendo, gente? Como que um líder maduro, ele age para dar um feedback? Então, vamos esquecer das críticas. Crítica construtiva não existe. Crítica é crítica. E a partir de agora, nós vamos dar feedbacks sanduíche, que são, você elogia a pessoa, mostra aquele ponto que ela errou e depois você mostra a importância dela para conosco, para a igreja. Depois, intolerância, né? E não existe verdade universal. Existem muitas verdades a respeito de tudo. A única verdade universal para nós que somos cristãos é a palavra de Deus. E nela, tudo que está escrito tem que estar confirmado no Novo Testamento e no Velho Testamento. Não é capítulo, versículo isolado para a gente tirar para o nosso bel prazer, né? Para justificar um erro, né? Ou justificar uma obra, né? Então, às vezes, eu não preciso concordar com tudo que o Vinícius faz com os jovens, né? Eu tenho 40 anos, eu tô cansada, eu já não aguento som alto, eu não vou nem na igreja de sábado, né? Mas eu preciso respeitar, né? Como, às vezes, os jovens não precisam concordar com tudo que as pessoas mais velhas fazem, né? Nós somos uma igreja em transição. Nós temos as pessoas, né, mais velhas, eu falo que eu tô no meio. Eu já falei isso pro Vinícius. Eu tô no meio. Tem as pessoas mais velhas que construíram a igreja e tem as pessoas mais novas que tá com garra, com ânimo, com força, que entende tecnologia, que quer tudo novo e tal, né? E que querem fazer e que às vezes incomodam os mais velhos. E às vezes os mais velhos também incomodam os mais novos. E eu tô aqui no meio, né? A quarentona, só olhando, observando um ou outro, né? E às vezes dou razão para um, às vezes dou razão para outro. Só que a gente tem que ter, ó, balança, meio termo. Nem tudo a gente precisa concordar, mas a gente precisa respeitar, né? E aí vem o choque, né, de gerações, né? E aí a falta de naturalidade, a falta de afeição, né? E os relacionamentos, alguns, né, sobrevivem a isso. E aí começa a falsidade, né? Eu preciso da Lurdinha, agora eu sou boa com a Lurdinha. Na hora que eu não precisar mais da Lurdinha, né? Eu isolo, eu escanteio, eu olho para a Lurdinha de cara ruim, né? Outra coisa, né, que entra nisso é o cinismo, é o descaso. O descaso até às vezes por causa de uma classe social, é o descaso até mesmo pelo jeito que o outro fala, pelo jeito que o outro veste, pela falta ou excesso de educação e cultura de uma outra pessoa, né? Preconceito racial, religioso, preconceito ético, né? Reações rancorosas. Tem pessoas que carregam desde a infância raízes de amargura, né? E traz isso para dentro da igreja. E não consegue perdoar. Tudo leva para o lado pessoal. Tudo é motivo de discussão, de briga, de virar a cara, né? Outra questão é o orgulho. O que é o orgulho? É você não reconhecer que você está errado, né? Você sempre querer estar certo e ser o centro das atenções. Isso é orgulho, né? Atitudes de rejeição, né? E tem pessoas que vêm com a baixa autoestima, feridas do passado, e qualquer coisa elas se sentem rejeitadas, né? E nós como líderes, e nós como estamos em formação para ser pastores, temos que estar atento para captar isso,
né? Às vezes falam-se na tal da panelinha da igreja, que são atitudes fechadas, né? Inacessíveis. Mas às vezes nós temos mais facilidades para lidar com pessoas que têm o mesmo pensamento, a mesma personalidade. E a gente esquece das outras pessoas. Quantas vezes as pessoas já viraram e falaram assim, não vou em tal culto, porque fulano faz tal culto e eu chego e saio da igreja e ninguém olha na minha cara, ninguém conversa comigo, ninguém me cumprimenta, ninguém me chama para sair, é só aquela panelinha das pessoas. Por que é isso, gente? As pessoas já se sentem rejeitadas desde lá da infância. A culpa é nossa? Não. Mas nós somos tão acostumados com o nosso ciclo de amizade que nós não percebemos isso e faz com que não tenha relacionamentos interpessoais dentro da igreja, né? E aí na página 33 fala assim, ó, os relacionamentos podem ser rompidos. Sim, os relacionamentos podem ser rompidos, né? Uma coisa é, ciclos se fecham, por exemplo, a pessoa muda para outra cidade, muda para outro país, a gente não tem mais contato com ela, mas sente aquele amor, né? Muda-se até de igreja e não tem mais aquele convívio, mas aquele amor ainda está no nosso coração pelaquela alma, pelaquela pessoa, né? E também são rompidos por causa de contendas, de confusões. No entanto, que nós não possamos ser a causa desse rompimento, principalmente por causa de contenda, né? Que não saia de nós. E uma pergunta que eu quero deixar é, que tipo de herança você está deixando nos seus relacionamentos? É uma perguntinha que na próxima aula eu vou fazer, ou então você já me responde aí no WhatsApp. Não tá lá nas lições, mas que tipo de herança que você está deixando no seu relacionamento? E aí eu quero que você leia 1 Reis. Até na próxima aula, a nossa atividade é ler o livro de 1 Reis. Porque lá fala que veio o credor para levar os filhos da viúva como servos. Porque o marido morreu, tinha deixado uma conta altíssima, não tinha deixado dinheiro para pagar e veio levar os filhos como escravo. Olha para você ver. O marido deixou dívidas para a mulher, morreu e não preocupou com o bem-estar da mulher e com o bem-estar dos filhos. E outra coisa, não há comunhão entre luz e não há comunhão entre trevas. E isso acaba acontecendo o quê? Relacionamentos conflitantes, né? Quando nós vamos aconselhar jovem para casar, fala assim, não namora com jovem que não é cristão. Não namora com jovem que não tem o mesmo pensamento do que o seu. E aqui na apostila fala algo muito sério, muito profundo, que foi sobre Sansão. Sansão tinha unção de Deus. Deus tinha planos extraordinários na vida de Sansão. Mas ele se relacionou com povos que não era do agrado de Deus. E toda unção, tudo aquilo que Deus tinha sobre a vida de Sansão foi o quê? Interrompido. O plano de Deus foi interrompido na vida de Sansão por causa de relacionamento. E ele teve o quê? Um fim trágico. Estou falando aqui de relacionamento de namoro, mas relacionamento também de amizade. Tem pessoas, meu pai fala, que o ímpio ele não serve para ser o nosso amigo. É nosso colega, nós devemos tratar bem, mas nosso amigo íntimo dentro da nossa casa, o ímpio não serve, porque não tem a mesma visão do que nós. Nós temos que levar o evangelho para o ímpio, mas não deixar que ele nos contamine, né? E uma pergunta que eu quero deixar aqui, qual que é a diferença entre família e entre parente? Você sabe? Pode me responder aí no WhatsApp? Qual que é a diferença entre família e entre parentes? E aí há, né, os relacionamentos familiares. E Jesus disse assim, ó, aquele que não aborrecer pai e mãe por amor a mim, não é digno de mim. Só que tem gente que acha que aborrecer pai e mãe é ser sem educação, ser grosso, ser mal educado, xingar, gritar, sair batendo porta. Não é isso, né? É deixar os princípios
né, as crenças que foi estabelecido e pegar a nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É isso que Jesus está falando, né? E tem reuniões familiares, esses dias no motoclube eu ministrei, eu estava falando assim, a gente tem que saber a hora de chegar e a hora de sair. Tem lugar que não nos cabe, você tá lá para fazer sala, para se relacionar e ser luz e testemunho para os seus familiares e para suas parentelas. Então, nós devemos praticar isso, esse relacionamento. E a nossa principal família é a família do Senhor Jesus. A principal família é a família que vai para o céu. Porque tudo nessa terra aqui vai passar, né? E nós vamos subir. E a nossa família espiritual vai subir conosco, né? Isso às vezes dói em algumas pessoas. Por isso que nós temos que correr, ser ágil, para nós ganharmos a nossa família para Jesus, para que os nossos parentes, para que juntos nós possamos, né, gozar lá no céu, no gozo celestial com o Senhor Jesus, né? E um princípio interessante é, nós devemos nos relacionar com os membros da igreja da mesma forma que nós nos relacionamos com as famílias da nossa casa. Você já prestou atenção? Do mesmo jeito que você é na sua casa, com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, com seus filhos, você é com os nossos irmãos da igreja. É reflexo, a gente reflete. E aí o apóstolo Paulo, ele é tão sábio que lá em Efésios, né, ele fala assim, ó, versículo 1 e 2, no capítulo 5, ele fala assim, ó, não repreendas asperamente um velho. O que é repreender asperamente? Ser grosso, ser mal educado, né, sem educação, mas admoesta-o como a um pai, né, com tranquilidade. Não sei se vocês lembram um culto que minha mãe falou assim, que às vezes eu confronto ela, mas com amor. Mãe, você tá errado. Mãe, não é assim, né? Mas o quê? Com amor. Porque hoje ela sabe que tem alguns pontos que eu detenho mais conhecimentos do que ela. Não é que eu estou passando por cima da autoridade dela, jamais na minha vida, né? Mas tem algumas questões que eu chamo a atenção dela, mas com amor. Aos moços, como aos irmãos, as mulheres idosas, como as mães, as moças, como as irmãs, com toda pureza. Então, o apóstolo Paulo, ele já sabia desse conflito de gerações que tem dentro da igreja, né? E ele deixou esse versículo para nós. E uma condição de sucesso para nós é: nós temos que trabalhar lado a lado na construção do reino de Deus. Na construção do reino de Deus. A nossa primeira igreja é o nosso lar. É os nossos maridos, as nossas esposas, os nossos filhos. Não há nenhum sucesso que compense o fracasso no lar. Não há sucesso ministerial, não há sucesso profissional que compensa o nosso fracasso no lar. A nossa primeira igreja é a nossa casa. E quantas mulheres têm chegado e têm falado assim, eu queria morar na igreja. Porque na igreja meu marido é um jeito, aqui em casa ele é um cavalo. E quantos maridos também têm falado isso? Nossa, minha mulher na igreja ri, né? É chegar em casa, ela passa mal, ela tá doente, ela só quer dormir, ficar de cama, dor de cabeça, não ri para ninguém. E quantos pais têm reclamado dos filhos? Que na igreja é um comportamento e dentro de casa são sem educação, os cavalos mal educados, só sabe ser grosso, né? Então nós temos que pensar, nós temos que fazer um curso, formação para pastores, como estão os nossos relacionamentos dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, e como estão os nossos relacionamentos dentro da nossa igreja, porque uma coisa reflete a outra, né? E como nós recebemos os nossos conceitos, as nossas crenças, como é o nosso relacionamento com pais, é o nosso relacionamento dentro da igreja, é o nosso relacionamento com a nossa liderança.
né? Nós relacionamos com os nossos líderes da mesma forma que nós relacionamos com os nossos pais. Nós relacionamos com os nossos irmãos da igreja da mesma forma que nós nos relacionamos com os nossos irmãos dentro da nossa casa. E existem duas palavras hoje no termo da psicologia e do coach chamado empatia e sinergia. O que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. O que é empatia? Você sentir a dor do outro. Você entender as necessidades do outro. O que é sinergia? São todos juntos, unidos, andando num propósito. Todos unidos para chegar num resultado. Não existe. Nós temos que tirar da nossa cabeça que na igreja é o Ministério de Jovens, agora não pode ajudar o Ministério das Mulheres, que também não vai ajudar o Ministério de Casais, que também não vai ajudar o Ministério de Crianças. Não, gente. São todos unidos em sinergia em favor do reino. Isso nós temos que deixar muito claro dentro da igreja. Por quê? Porque existe hierarquia. O mundo sobrenatural, espiritual, respeita muito hierarquia. No céu é o quê? Pai, Filho e Espírito Santo. Tem a trindade celeste e tem a trindade do inferno também, que eu esqueci como que ela é, mas existe a trindade do inferno também. Então, nós temos hoje que obedecer não só às nossas lideranças eclesiásticas, que são a nossa igreja, como nós temos que obedecer também às nossas lideranças civis, né? Nós temos hoje o Código Civil, nós temos a legislação brasileira, Código Penal, Código Civil, um monte de código aí, né? E lá em Mateus, Jesus disse, capítulo 18, versículo 18, que o que é ligado na terra é ligado no céu. Hoje nós temos o estatuto da Igreja do Evangelho Quadrangular. O que pode, o que não pode, qual a nossa profissão de fé, que nós vamos estudar depois dentro da Igreja do Evangelho Quadrangular, né? E Jesus mesmo fala que nós temos que respeitar e obedecer às autoridades, né? Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, mas a maior autoridade que nós temos que obedecer é a autoridade do reino. E quando Jesus está falando isso, ele não está defendendo aqui uma separação entre igreja e entre Estado. Porque para o judeu era totalmente separado, era diferente. Jesus ensinou um tipo de separação de obrigações, estabelecendo o quê? Prioridade. Primeiro é o reino dos céus, né? A obediência também é uma exigência de estado espiritual, né? No entanto, tem escalões mais importantes, outros menos, né? O fato de ser menos importante não significa que a gente não precisa obedecer. Nós temos que obedecer, né? Paulo fala sobre os direitos e sobre os deveres. Pedro também fala sobre os direitos e os deveres. E lá na página 37, 2.1.5, Pedro fala assim, ó, Pedro capítulo 2, 13 e 14, ó, sujeitai-vos a toda autoridade humana por amor ao Senhor. Você vai obedecer, às vezes você não quer obedecer o que a pastora está falando. Você queria fazer diferente, mas você tem que obedecer por amor ao Senhor. Quer ao rei como soberano, quer os governadores, como por ele enviado para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Se for para punir, vamos punir. Se for para exaltar, honrar, vamos exaltar e honrar. Quer a gente queira, quer não. Temos que obedecer às autoridades humanas, quer rei, quer sacerdote, quer soberanos, ou aquele que enviou. Às vezes o pastor não pode ir, mas manda a irmã Marli ir. Então tem que obedecer aquilo que a irmã Marli pediu para falar, porque é ordem do pastor, entendeu? E há um limite entre essas autoridades, né? E lá em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 15, há esse limite, depois vocês leem em relação a isso, né? O que é a liderança eclesiástica?
Eclésis significa igreja. Então é a nossa liderança espiritual, nossa cobertura espiritual. E nós temos que estar sobre essa cobertura, sobre essa segurança, sobre esse contexto. Eu tenho muito medo das igrejas independentes. Eu nunca esqueci o que o pastor João Antônio falou um dia para nós. Que nós somos um elefante grande. A Igreja do Evangelho Quadrangular, ela é uma grande igreja, ela é a terceira maior igreja do território nacional. E ele falou assim que é melhor estar no rabo do elefante do que na cabeça de um rato. Porque vai derrubar um elefante para você ver. Mas o rato, se você pisar na cabeça, na hora. Então nós temos o nosso estatuto, nós temos as nossas leis, nós temos os nossos diretores, né? Nós temos que prestar contas, nós temos que ser obedientes, né? Tudo tem que estar primeiro no coração do pastor. Sim e não tem que ser obedecido e não questionado. E às vezes a gente faz mimimi demais, questiona demais, mas o pastor tem uma visão. Lembra da aula passada? Deus falava com Moisés, com Miriam e com Arão. Mas Deus falava face a face com Moisés. Miriam rebelou, o que aconteceu? Lepra. Ela foi para onde? Para fora da arraial. Nós temos que prestar contas com relatórios. Tem um SGAF, que é o site onde a gente presta contas, né? E a nossa Igreja do Evangelho ela é constituída por Conselho Diretor Nacional, Conselho Estadual de Diretores, a Superintendência. Hoje nós estamos... Qual que é o nosso presidente nacional? Pastor Mário de Oliveira. Qual que é o nosso presidente estadual? Pastor Washington. Mas ele também é o nosso superintendente de campo. Nós estamos na região do Pastor Washington. Nós temos o conselho local da nossa igreja e nós enviamos tanto para o Conselho Nacional como para o Conselho Estadual taxas, né? Eu estou falando do Ministério de Mulheres. Todo mês eu tenho que enviar R$15 para a conta do Ministério de Mulheres. Nós temos que ser submisso. E a submissão, ela é um ato voluntário. Ou a gente escolhe ser submisso ou não. Só que a gente tem que tomar cuidado com a rebelião. Por quê? Porque o pecado de rebelião, ele é comparado ao pecado de feitiçaria. E nunca se esqueça de Lúcifer. Lúcifer, ele era um anjo de adoração lá no céu, né? Ele era um anjo lindo ali. Regia o coral. E ele se rebelou querendo ser igual a Deus. E o que aconteceu? Houve queda, né? Então, eu oro muito falando, Senhor, que a soberba, o orgulho e o pecado da rebelião nunca entre no meu coração, porque eu não quero cair. Porque o que precede a queda é o orgulho, a soberba e o pecado de rebelião precede a queda. Ninguém tira ninguém. Somos nós mesmos que saímos. Pastor nenhum tira pastor. É o orgulho que te faz cair. É a soberba que te faz cair. Pensa nisso que isso é forte, hein? Vamos lá. Relacionamentos profissionais. Como que os meus colegas de trabalho me veem? Como que os meus superiores me veem? Como, se eu for um patrão, ou se eu sou um patrão, como que os meus subordinados me veem, né? Quantas pessoas você indicou com sucesso para preencher uma vaga na sua empresa? E relembrando que a gente fala sobre tudo isso dentro do nosso trabalho também. Espírito de crítica, intolerância, sofisticação, suspeita, cinismo, preconceito, reações rancorosas, orgulhos, atitudes de rejeição, atitudes fechadas de estar inacessível e tal. E aí a origem do trabalho. E isso não tem na apostila, mas pega a sua caneta, porque eu vou falar sobre isso, que eu aprendi e eu acho muito interessante. Trabalho, no hebraico, sinônimo dele é adoração. No latim, vem dor e sofrimento. Então, nós pegamos a tradução do hebraico, que é adorável. Trabalho, serviço, adoração.
O poderoso significado duplo de adorável, sim, é um trabalho, é uma beleza, é uma missão, é um movimento de fé. O nosso trabalho é ajudar os líderes a integrar as reivindicações da sua fé com exigências à adoração. Isso é muito lindo. Então, trabalho não é dor, trabalho é adoração do hebraico. E eu tomo posse dessa palavra na minha vida, né? E aí dos direitos e dos deveres dos empregados, né? Os direitos, hoje nós temos a Constituição, a CLT, né? A Constituição do Trabalhador. E nós temos os sindicatos também. Então, sobre o tempo de trabalho, a carga horária, o contrato de trabalho, tá tudo dentro da CLT e tudo dentro dos sindicatos, né? As habilidades a ser contratadas, tá tudo ali, né? Nós temos hoje, dentro da contabilidade, um númerozinho. E naquele númerozinho, eu vou falar da linguagem bem simples, descreve a sua função e tudo aquilo que a sua função ela pode estabelecer. E isso vai para a segurança do trabalho também. E de lá pega quais os itens dos equipamentos de uso individual de segurança do trabalho e de coletivo, né? Tem tudo isso também. E dos deveres, né? Dos deveres tem os sindicatos, a CLT, mas as empresas fazem um manual de regulamento interno, onde senta parte dos funcionários com os diretores, escreve esse manual de regulamento interno, e nesse manual de regulamento interno é lido para os outros colaboradores, e aí é feito um acordo coletivo, e esse acordo coletivo, ele é o quê? Validado no Ministério de Trabalho. Então, voltando aqui para a nossa igreja, nós temos hoje os trabalhos voluntários. Temos igrejas que têm, todas as nossas igrejas têm CNPJs, mas tem igrejas que têm pastores, obreiros, funcionários com carteira registrada, né? E que segue a ação dentro da CLT, as ações todas dentro da CLT. Mas hoje, né, as nossas condições, nós não temos condições de ter pastores a tempo integral que recebe salário de registro. Nós temos os voluntários. Nós somos pastores voluntários. Mas nós também temos os nossos direitos e nós também temos os nossos deveres, né? E o maior ensinamento que o Senhor nos ensinou quando eu falo de relacionamento interpessoal é amar o próximo como eu amo a ti mesmo. E uma coisa que é mito, que nós, quando trabalhamos com pessoas, estamos desmistificando não trate o outro como você deveria, como você gostaria de ser tratado, né? Este ditado, ele perdurou por muitos anos. Você tem que tratar o outro como ele gosta de ser tratado. Porque às vezes eu gosto de ser tratado de um jeito, a Patrícia gosta de ser tratado com outro, o Marcos com outro, o Eduardo, a Lunelli de um jeito diferente. No entanto, a educação, bom dia, por favor, obrigado, me desculpa, ela é válida em qualquer lugar, em qualquer trabalho, na família, na igreja, né? Na sociedade. As regrinhas de boas maneiras, ela é válida em qualquer lugar. E nós estamos esquecendo de aplicar as boas maneiras. E às vezes, as boas maneiras sendo bem aplicadas, né? Por favor, né? Me perdoe, com licença, né? Só um minutinho, já vou te atender. Evita muitos conflitos, tá? E sobre essa aula de hoje é só isso, tá? Dúvidas, coloquem aí que nós vamos respondendo. E eu vou mandar para vocês agora onde estão as respostas das atividades, tá bom? Beijo, boa noite, máscara, cuidado com o coronavírus. Paz!